5 triunfos consecutivos e um sonho. Quando o Bahia vence, o dia é melhor, ou melhor, a madrugada é melhor. Jogo aqui entre Bahia e Botafogo começou às 2 da manhã e a gente vai falar um pouquinho sobre o que o resultado significa. Claramente tricolor, então sempre a perspectiva de uma torcedora do Bahia, que está um pouquinho de longe, mas que sempre que pode acompanha por aqui. Seguinte, eu não consegui assistir a partida ao vivo, porque, como eu falei para vocês, começou às 2 horas da manhã por aqui, mas revi alguns lances, li algumas coisas, assisti também a coletiva do Rogério Ceni e obviamente, peguei aqui algumas informações e alguns temas para trazer para vocês, porque tem o quê? Já tem uma semaninha quase que não temos claramente tricolor por aqui, então acho importante aparecer. A semana vai ser cheia de Liga dos Campeões, então vou aparecer um pouco menos falando do Bahia. Então hoje queria conversar com vocês, já deixa o like por aí, porque não custa nada para vocês e super me ajuda, faz com que esse vídeo chegue para mais pessoas. E a gente está com a meta de 50 mil inscritos antes não, até a final da Liga dos Campeões. A gente tá pertinho ali, falta, sei lá, umas 50 pessoas pra gente chegar a 46. Então, se inscreve também no canal. Como eu não assisti a partida completa, eu quero já que vocês que assistiram a partida me contem nos comentários quem foi o melhor em campo, porque vi muitos elogios e destaques ao Eric Pulga, obviamente, ao Ramos Mingo e ao Marcos Felipe. Então conta para mim nos comentários, para você, quem foi o melhor da partida, pode ser um desses três ou outro jogador que você queira também aqui falar, estarei de olho nos comentários. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a evolução e este momento do Bahia. São 5 triunfos consecutivos, todos eles por 1-0, ou seja, sem sofrer gols e em competições diferentes, né? Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Brasileirão, Libertadores. Então, é um recorte de muita maturidade, de muita evolução e de muita segurança, porque nós estamos falando aqui durante toda a temporada do desafio do elenco, do desafio da quantidade de partidas. Gente, o Bahia tem mais de 30 jogos na temporada, o Bahia tem 33 jogos na temporada, é isso? Tem alguns jogos, é verdade, que não foi com esse elenco, né? Porque o Bahia estava ainda em pré-temporada em Girona. Mas, gente, é muito jogo. A gente tá no dia 4 de maio. Então, assim, é loucura. E o Bahia ainda tem até o final, até a parada, né, pro meio do ano, são mais 11 jogos, é isso? É que eu não sei se eu contei, já contando as partidas de Copa do Nordeste. Tem, próximo jogo Nacional, em casa, aí vem Flamengo, Atlético Nacional, Vitória, Paysandu, Grêmio, Internacional, São Paulo, Náutico, Red Bull Bragantino, e é isso. E aí tem mais os 2 jogos de Copa do Nordeste, não? Então são 12 jogos, é isso, gente? Bom, por aí que seja. Então é muito jogo e a gente falava muito do desafio deste elenco, né? Do elenco corresponder e não apenas aqueles 11. Eu vou colocar aí 12 jogadores que a gente já espera que façam boas partidas, que sejam competitivos, que tenham ali uma oscilação ou outra. Então, esse é o grande desafio do Bahia. Nesse recorte, isso aconteceu, porque isso ainda foi intensificado com lesões. O Bahia, por exemplo, teve que improvisar o Eric na lateral direita, né? Não tinha lateral direita pro jogo de ontem. Então, é um recorte muito bom pra gente entender que esse elenco, por enquanto, ele está dando conta. Significa que o elenco está perfeito? De jeito nenhum. Até porque isso, ainda que tenha uma parada, vai se intensificar no segundo semestre. Especialmente se a gente considerar que o Bahia vá para fase de mata-mata, que eu acho que vai acontecer de Libertadores, e também tem Copa do Brasil, que o Bahia, para mim, tem uma boa chance de ser competitivo e de estar em reta final, em quartas, em semis, enfim, a depender do que a gente tiver de sorteio. Este Bahia tem condição. Óbvio, é uma equipe que pode ter oscilação, é uma equipe que pode ter uma lesão mais importante, mas de perspectiva, para mim, as perspectivas são boas. Então, o elenco ainda precisa ser reforçado no meio do ano.
Acho que o Rogério tá dando muitas dicas, né, de que ele está muito contente com o que esse elenco está, com o que o time tá conseguindo fazer de resultado, mesmo com os desfalques, mesmo com um elenco que ainda precisaria de alguns reforços. Eu tenho essa interpretação das falas do Rogério Ceni e eu imagino que esse diagnóstico esteja sendo feito também pela diretoria e que a gente tenha ali alguns reforços para compor ou para se tornarem mais jogadores mais para brigar por titularidade mesmo neste Bahia. Vamos ver se é isso que acontece. Queria destacar aqui a importância do trabalho a longo prazo do Rogério Ceni, porque acho que teve grandes momentos da temporada passada, reta final da temporada passada, que o Rogério Ceni foi muito criticado pela queda de rendimento do time, e em alguns momentos eu acho que o Rogério demorou a encontrar soluções, ou talvez não tenha encontrado soluções na reta final da temporada. Mas se tem uma coisa que eu nunca duvidei, e com certeza vocês nunca viram eu falando isso aqui no canal, é que o time era mal treinado. O time teve oscilações, o time teve individualmente jogadores caindo de rendimento, o time por completo, na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado, baixou de rendimento, mas o time, para mim, nunca deixou de ser bem treinado. É um time muito bem treinado. E times bem treinados evoluem. Então, é um Bahia que, para mim, coletivamente, e não vou nem comparar tanto com outras equipes, que eu acho que quando a gente fala de aspiração de títulos estão acima do Bahia, é o caso do Palmeiras e o caso do Flamengo, numa prateleira só deles, porque eu não assisto tanto os jogos de Palmeiras e Flamengo. Eu assisto os jogos de Palmeiras e Flamengo quando eles enfrentam o Bahia, e o Bahia, inclusive, venceu o Palmeiras, né? Foi um desses 1-0. Então eu não vou comparar tanto com essas equipes que eu acho que têm um poder de experiência, de maturidade de jogador, de individualidade, de variedade técnica e quantidade técnica também de bons jogadores. Mas eu acho que coletivamente do Bahia, o coletivo do Bahia é muito bom. E isso faz muita diferença. Talvez não. Para mim é um dos melhores coletivos em termos de jogo dessa temporada. Repito, pode não ganhar um título, pode ter, sei lá, menos qualidade do que outros elencos, mas hoje, de jogo jogado, eu tenho muito prazer em ver esse Bahia jogar. E eu acho que isso é muito bom. Isso mostra o quanto que esse Bahia já mudou de prateleira, ainda que não venha um grande título nessa temporada. O que vamos combinar, as chances de virem são menores do que de não virem, né? Porque estamos falando de um futebol brasileiro que, ainda que tenha diversos problemas, seus problemas que assim, não dá nem para enumerar aqui, é um futebol difícil, né? Então, não é que o Bahia, porque fez um grande ano, uma grande contratação, vai sair vencendo títulos. Então, é por aí, mas repito, esse coletivo, essa evolução, para mim, é reflexo de paciência, é reflexo de tempo de trabalho, é reflexo de processos sendo feitos. Então, vai ter momento de oscilação ainda, vai ter momento... O próprio Rogério falou na coletiva, vão ter jogos que a gente vai jogar até melhor do que hoje contra o Botafogo, mas a gente vai perder. E óbvio, existem desafios para frente, mas este Bahia, para mim, respeita processos, amadurece, e os resultados são reflexo disso. Não é à toa que o Bahia, ok, tem tido dificuldade para matar as partidas no sentido de fechar os jogos, né? O Bahia vencendo de 1-0, se tem um gol no último minuto do adversário, deixa de ser 3 pontos e vira 1. E isso é bem complicado. Mas também mostra o quanto que o time defensivamente tem conseguido se virar mesmo com tantas lesões na temporada, né? Eu falei aqui do Ramos Mingo, que contratação espetacular do Ramos Mingo. E isso é trabalho de Cadu, de comissão técnica. Isso é trabalho, gente. E aí a gente acha que, vamos
trazer aqui qualquer jogador e não, gente, é trabalho. Então eu nunca tinha ouvido falar do Ramos Mingo. Não acompanho o futebol sul-americano, não, sabe? Então é trabalho muito bem feito. E eu gosto muito do Ramos Mingo pela liderança que ele tem em campo, isso tem sido falado em diversos locais. É um jogador que, desde o início, quando chegou lá em Girona, né, já mostrava esse tipo de personalidade. O Rogério falou bastante sobre ele na coletiva. E eu acho que ele tem uma característica muito importante. Ele melhora quem está ao lado dele. Isso é muito importante, porque isso traz uma consistência e uma solidez para a defesa que é importantíssima. Então, fica aqui o meu destaque para o Ramos Mingo. Por falar em contratação, precisamos falar também sobre Pulguinha. Que jogador atrevido e com qualidade, né? Que não basta ser atrevido, você precisa ter qualidade, né? Você precisa bancar o seu atrevimento. E palmas aqui para Pulga, porque faz uma grande temporada no Bahia. Ele tinha o desafio de subir de prateleira, de jogar numa equipe com mais pressão, com nível de dificuldade muito mais alto do que ele estava tendo na temporada passada, em Série B, em outro contexto, e ele está atendendo, assim, acho que tudo que ele pode atender e ainda subindo as expectativas. Eu lembro de, inclusive, algumas partidas ruins do Bahia em que ele foi o único jogador que manteve essa postura, essa atitude, e, obviamente, isso se soma, né, enfim, a qualidade e de fato, jogadas que virem alguma coisa, e nem sempre isso vai acontecer, porque também depende do coletivo, mas tem funcionado bastante. É um grandíssimo jogador. E só aproveitei para falar de Ramos Mingo, Cauli, em evolução na temporada. Eu não vi a partida inteira, mas do que eu vi, do que eu li, foi uma boa partida do Cauli. Acho que como que fala? Não é competitividade, não. Ter ali outros jogadores para competirem com ele, com titularidade, ter ido para o banco, fizeram com que ele ficasse mais atento nas partidas. Eu acho que ainda tem oscilações nessa temporada, mas eu digo desde o início, não é um jogador pra gente descartar e falar, ai, não serve. Gente, calma. É bom jogador, é jogador que vai ter ali um ou outro momento, mas é jogador que pode ajudar muito o Bahia, e ele tá mostrando isso. E, repito, acho que a torcida precisa dar uns passinhos para trás aí quando pega no pé de alguns jogadores. Inclusive, em seu Marcos Felipe, já vou falar sobre ele. Antes disso, só porque eu falei do Pulga e do Cauli, e são os dois jogadores que finalizam a jogada de gol do Bahia, o que é seu Caio Alexandre com aquela confiança, usei essa palavra aqui no título do vídeo, o Bahia mostra uma confiança muito grande, né? Com alguns jogadores se sentindo muito seguros em campo. E aí, repito, para mim a base disso é coletividade. É um time bem treinado. O Caio Alexandre dá aquele banho de cuia. Que coisa linda para iniciar a jogada. Assim, que gol lindo, gente. Porque teve tudo. Teve banho de cuia, teve drible e depois teve eficiência e faro de gol de Cauli para finalizar daquele jeito. Então, assim, que espetáculo de gol, minha gente, que espetáculo de gol. Marcos Felipe, parem de pegar no pé de Marcos Felipe, gente. 5 jogos sem sofrer gols, 10 jogos sem sofrer gol dos últimos 12 jogos em que ele esteve. É verdade que ele esteve no jogo contra o Palmeiras, mas aí a gente pega esse jogo contra o Palmeiras, amassa e diz, nunca mais, eu não vou fazer mais, nunca mais isso aqui, todo mundo. E tem um jogo qualquer... Peraí que eu tinha separado aqui. É contra... e o contra o Vitória, né? Então, são dos últimos 12 jogos, ele sofre gols em só 2. Significa que é o melhor goleiro do mundo, que talvez o Bahia não precise mais de outro goleiro? Não necessariamente. Mas eu falei isso aqui pra vocês desde a temporada passada. O Marcos Felipe não é um goleiro ruim. Não é um goleiro ruim. Não é um goleiro que pra mim, está entre os 10 piores do Campeonato Brasileiro. Tô fazendo um recorte bem grande. É um goleiro que tem algumas qualidades e alguns defeitos, mas é um goleiro que, tendo confiança, tem grandes momentos. Gente, ele faz 2 defesas contra o Botafogo que
definem o placar. Se ele não faz aquelas duas defesas, talvez o Bahia tivesse perdido por 2-1. Porque seu William José perdeu um gol também, e seu Jean Lucas também. Mas aí, gente, não é aqui passar a mão na cabeça e dizer, beleza, acontece. De fato acontece, mas o importante para mim é que o coletivo seja capaz de suprir esses gols perdidos. É melhor não perder esses gols. Repito, o desafio do Bahia é, agora que talvez tenha chegado nessa solidez, nesse 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, é esse desafio do a mais, né? De vencer com menos riscos. Mas também, gente, se vencer de 1-0 todas as partidas, não tem problema nenhum. Contanto que vença. E vou ser bem sincera, não tá vencendo por 1-0 jogando mal. Não é um time que vence por 1-0 na sorte, jogando mal, em uma bola. É um time que constrói, é um time que tem qualidade, é um time que tem coletivo. Então, vou um pouco nessa linha de que o time possa suprir, possa compensar os gols que serão perdidos e que esses jogadores evoluam nessa questão. Eu acho que tem ali, talvez mais do Jean Lucas, eu acho que tem um pouco mais de... Não sei, eu não gosto de usar a palavra displicência, porque parece que o jogador faz, vou fazer aqui qualquer coisa. E eu nunca vou por esse lado. Mas tem ali uma falta de concentração, né? De foco naquele momento, talvez. Então, que vá servindo de evolução, de melhoria para esses jogadores. Se você tá por aí, deixa o like, hein? Não esquece. Ao lance do gol, não expulsão do goleiro do Botafogo, desculpa, eu vi alguns comentaristas, enfim, algumas opiniões de que realmente a bola não ia em direção ao gol e que com isso vira o cartão amarelo. Mas eu não gosto muito, tá? Pra mim, era cartão vermelho. Pegou com a mão fora da área. Mas o chute de Jean Lucas foi mais fraquinho. Sim, mas e se Jean Lucas dá a volta ali, pega a bola do zagueiro e faz o gol? Era uma grande chance de gol. Clara e manifesta a chance de gol. E aí? É subjetivo isso. Pra mim, era cartão vermelho. Eu consigo entender o outro lado, mas eu discordo. Respeitosamente discordo, conta pra mim. Bom, eu sei que a maioria dos torcedores vai realmente concordar comigo de que era cartão vermelho. Eu acho que, enfim, eu não gosto muito do argumento, entendo, mas pra mim a regra é mais simples do que isso, tá? Eu acho que é fazer muita volta pra explicar que aquilo não é uma chance clara e manifesta de gol. Eu vou um pouco por aí. Pra gente falar agora da tabela do Bahia, a gente tem um jogo no meio de semana. Pra mim aqui, o jogo vai começar meia-noite, se eu não me engano. Então nem é tão tarde. Eu inclusive, ainda estarei trabalhando, porque o jogo é de quarta para quinta aqui, se eu não me engano. E este jogo é quarta para quinta, sim. E é no mesmo dia da decisão aqui entre PSG e Arsenal, que eu estarei na cobertura. E meia-noite eu ainda estarei trabalhando. Eu dificilmente vou conseguir assistir esse jogo, até porque a gente tá com equipe aqui do Brasil, né? O André Henning vem narrar, o Fred tá vindo fazer reportagem, que aí já seria normal, mas vindo da Inglaterra, e tem equipe vindo do Brasil. Então, dificilmente meia-noite eu conseguirei assistir esse jogo. Mas é um jogo importantíssimo para o Bahia jogar em casa, já encaminhar, praticamente garantir essa vaga para as oitavas de final. Porque eu tenho a sensação, gente, de que os últimos jogos para o Bahia da Libertadores dessa fase de grupo serão mais complicados. Eu não sei o quanto de pontos o Bahia vai conseguir. São jogos mais complicados porque são jogos fora de casa e com cada vez mais desgaste, né? Cada vez mais a temporada começa a cobrar do físico. Repito, o Bahia já passou de 30 jogos na temporada. Joga a cada 3 dias. Então, tenho a sensação de que o que vai definir a vaga do Bahia realmente são esses primeiros jogos, como a gente imaginava, né? Não só eu aqui, mas muita gente falou sobre isso. Vocês também comigo nos comentários. Então,
aproveitar que é um jogo em casa, que fez o jogo do Campeonato Brasileiro no sábado, e aí só joga na quarta, tem um diazinho a mais pra recuperar. E aí depois enfrenta o Flamengo fora de casa. Eita nós. Na verdade é o Nacional, primeiro em casa, né, gente? O Atlético Nacional só depois. Eu falei pra vocês várias vezes que eu ia trocar o nome dos dois o tempo inteiro durante a temporada, e é exatamente isso que tá acontecendo. Ao menos isso eu previ corretamente. Então, Nacional, primeiro em casa, e depois Flamengo fora de casa no final de semana. E vamos ver o que o Bahia consegue dessa sequência espetacular de 5 triunfos. Repito, com muita maturidade, com muita confiança e vencendo, jogando bem, tá? Ainda que tenha tido ali um ou outro momento menos interessante, o Bahia, pra mim, joga bem. Gente, eu tô apaixonada pelo gol contra o Botafogo, tá? É assim, eu estou realmente apaixonada pelo gol contra o Botafogo. Jogando bem, competitivo. E vamos ver o que a temporada nos leva. O primeiro passo é competir. O primeiro passo o Bahia já deu e tá dando lá ele com muita confiança. É isso, minha gente. Não sai do vídeo sem deixar o like, confere se está inscrito no canal. Vamos chegar até os 50k antes ou até a final da Liga dos Campeões, e comentários por aqui. Não esqueçam, quem foi o melhor em campo para vocês? Marcos Felipe, Ramos Mingo, Pulga ou outro? Conta pra mim e até o próximo vídeo. Boa semana de Liga dos Campeões. Se liga aqui no canal que vai ter muito vídeo sobre Champions, beleza?